Meus queridos, a Casa Milanês fica feliz de mais uma noite de estudos à luz da doutrina. Eu queria saber, tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita? Olha que bom, ele foi ponto prestativo. Ou na Casa Milanês? Seja muito bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você vem buscar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Muito se pedirá. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Milton, que já está aqui, para que a gente possa efetivamente refletir um pouco mais sobre essa passagem extremamente rica de ensinamento. Mas antes disso, nós vamos ter uma harmonização do nosso irmão Mendes e em seguida nós conversaremos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos então elevar nosso pensamento a Jesus e rogar a Ele a assistência de que todos necessitamos. Rogamos ao Senhor ir nas nossas casas, tirando de nossas casas toda perturbação, toda maldade, acolhendo os maus espíritos, acolhendo os irmãos perturbadores, que no nosso lar provocam desunião, provocam desarmonia. Abençoai os casais que possam, Jesus, se harmonizarem perante as leis divinas. Abençoai os filhos, os irmãos, abençoai principalmente os jovens casais, que por tanto se amarem, se unem, que possam ter casa para morar, que possam ter emprego, que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos, devolvendo-os a Deus no final desta vida, cheios de sabedoria, cheios de bondade. Rogamos, Jesus, a Tua presença junto de nós. Pedimos ao Senhor para colocar as palavras de que precisamos todos na edificação e na correção de nosso espírito ainda imperfeito perante as leis divinas, que saibamos, Jesus, tratar dos assuntos conforme a necessidade do grupo e que possamos contar com a assistência espiritual da equipe de trabalhadores desta casa, nos socorrendo e nos amparando. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, muito se pedirá. É a passagem evangélica que está colocada várias vezes no Evangelho de Jesus.
várias vezes, em várias citações, Mateus, Lucas e Marcos falam desta passagem, tamanha seriedade dela. E nós vamos contar uma história, porque muitas vezes uma história fala muito daquilo que nós não conseguimos trazer com as nossas palavras. A história que inventou fui eu. Foi o escritor paraibano Humberto de Campos, que após a sua desencarnação, ele adotou o pseudônimo de Irmão X. E ele trouxe para nós, no livro Contos e Pontos, contrário, Pontos e Pontos, que naturalmente todo mundo aqui já leu, e eu estou apenas relembrando dessa história tão bonita, e o título dessa história é A Dádiva Maior. E aconteceu no Templo de Jerusalém, onde o povo exibia uma generosidade invulgar. Todos traziam alguma oferta para o altar, cada qual mostrando lealdade e fé. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto da aparência, destacando-se pela beleza das suas túnicas e pelos ricos presentes que doavam ao santuário. Jesus e alguns discípulos, de passagem, acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores com a cobiça flamejante no olhar. A certa altura, aproximou-se do Messias e informou ao mestre: Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro ao templo. E Jesus respondeu: Abençoado seja Jeroboão, porque conseguiu renunciar ao excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirando da alma. O discípulo voltou ao posto de observação, com indisfarçável desapontamento, mas decorridos alguns instantes, reapareceu, notificando a Jesus: Jesus, Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim da vida, trouxe 100 peças de prata para doar ao templo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado seja ele. Mais vale confiar a fortuna aos movimentos da fé do que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Disse Jesus. Judas voltou rapidamente para fiscalizar, para comunicar logo após ao grupo: A viúva de Cã, Jesus, disse Judas, a viúva de Cã, o mercador de cavalos, que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda da grande quantidade de cavalos. E baixando o tom da voz, completava cauteloso o apontamento: Dizem por aí, Jesus, que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e falou: Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela, Judas, feliz dela, que soube preservar-se contra esses malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição de observador e voltou dizendo:
Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200 moedas, Jesus. Bem-aventurado seja Efraim, falou Jesus para Judas. É uma grande virtude saber doar o que sobra em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, esquecendo os infelizes que não têm um pedaço de pão. Nesse instante, penetrou no templo uma viúva pobrezinha, a julgar pela simplicidade com que se apresentava, diante do sorriso debochado de Judas. O Senhor Jesus acompanhou-a de perto no que foi seguido pelos demais apóstolos. A mulher humilde orou e depositou apenas 2 moedinhas no cofre de doações do santuário. Muitas pessoas riram debochadas, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo tudo o que possuía para o seu próprio sustento. A observação caridosa e bela de Jesus congelou a crítica reinante de todos. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e menos nobres abandonavam rumorosamente o templo. Jesus e os apóstolos foram os últimos na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava, de rosto envelhecido, passos vacilantes, surgiu na entrada para iniciar a limpeza do templo. Movimentava-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, escovando o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência do templo. Pedro, agora a sós com Jesus, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou perguntar: Senhor, foi então aquela viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? Realmente, Pedro, disse Jesus, em tom fraterno, a viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a sua própria vaidade com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo dela. Em seguida, a leve pausa, Jesus apontou o indicador para a escrava anônima que se incumbia da limpeza sacrificial do templo e disse para Pedro: Pedro, mas a maior benfeitora para Deus está aqui dentro ainda. No entanto, ainda não é a pobre e humilde viúva que desfez do pão de cada dia. A maior benfeitora para Deus ainda está aqui dentro do templo. É aquela pobre mulher, dobrada ao trabalho frágil que lhe está fornecendo a grandeza do templo do seu próprio trabalho, porque ela não tinha nada para dar, a não ser o seu próprio trabalho.
Eu achei encantadora essa página, porque nós todos queremos ser grandes, e é natural, né? Quem não quer ser grande? Nós nascemos para ser grande. As crianças falam, quando eu crescer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, né? E nós, já crescidos, ainda queremos crescer, não no tamanho do corpo, porque já não tem mais jeito, costuma diminuir um pouquinho, né? Vai encurvando, mas queremos crescer, sim. Uns querem crescer no intelecto, na ciência, outros querem crescer na sabedoria e na bondade. Mas todos nós precisamos crescer, é da lei divina, sem exceção. Todos nós reencarnamos para ser grandes. Só que nós confundimos as coisas, porque na nossa ignorância, nós achamos que somente são grandes os guerreiros, os governantes, os homens poderosos. Nós que ainda ignoramos tanto o Evangelho, nós que ainda ignoramos tanto as orientações divinas, esquecemos do ensinamento do nosso Mestre Jesus, quando ele diz que o menor da terra é o maior no reino dos céus. Aquele que se faz servo de todos é o maior no reino dos céus. Nós vemos aqui vários exemplos de pessoas que doaram muito para o templo. Muito. Graças a Deus, Jesus não amaldiçoou nenhum deles. Muito pelo contrário. Jesus louvou a atitude de todos eles. Mas para colaborar no templo, para colaborar com Deus, não precisa ser rico, não precisa ser poderoso, não precisa ser guerreiro. Precisa ter bom coração, precisa ter convicção. Então, a pobrezinha viúva, que não tinha nenhuma fonte de renda, porque naquela época não tinha aposentadoria, não tinha benefícios do governo, a família tinha o sustento no trabalho do patriarca, do homem. Na ausência do homem, as viúvas e os filhos pegavam muito. E a viúva que não tinha praticamente nada, o que ela trazia consigo era o sustento, era o pão. Mas a fé e o amor a Deus é tão grande que ela doou. Ela orou primeiro, orou e orou. E depois fez a sua dádiva. Depois entrou um escravo. Naquela época tinha escravos, né? Servos e escravos. Era normal. Que estava ali limpando o templo, higienizando para que voltasse o perfume na casa de Deus. E ela não tinha nem as moedas para o alimento. A única coisa que ela tinha e que ela estava doando era o trabalho, era o serviço. E Jesus explica para Pedro que ela foi a que mais doou. Ela doou mais do que a viúva. Eu estava lendo sobre um dos homens mais ricos do mundo, o americano John Rockefeller. John Rockefeller, desde criança, desde cedo, ele ficou órfão de pai, família numerosa, e desde novinho ele teve que sair para trabalhar. E naquela época não tinha emprego igual tem hoje. Ele foi trabalhar de vendedor ambulante. Quando ele chegou em casa no final do dia, com o dinheirinho que ele tinha conseguido apurar, ele todo alegre, falou para a mamãe: vamos lá no mercado, vamos fazer compra para nós. A mãe dele disse para ele: meu filho, não esqueça da parte de Deus. Não esqueça daquilo. Nós espíritas não temos isso, mas outras religiões têm o dízimo. Então eles eram de outra religião. E a mãe disse: você não vai ficar um mês sem dar o dízimo para a igreja.
E ele então foi à igreja, fez a sua dádiva, depois fez a compra para casa. E o tempo passou. E ele, o tino para o comércio, a dinâmica do trabalho era uma coisa impressionante. Ele vendia as coisas com uma facilidade enorme, tinha uma intuição para os negócios que era uma coisa formidável. Jovem ainda, ele se tornou o homem mais rico dos Estados Unidos. E colaborou desde o último dia da sua vida, fazendo as suas doações para a igreja. E nem por isso ele se considerava o mais importante no templo. Sabe qual que era a função dele dentro da igreja? Evangelizador de criança. Corresponde a nós aqui na doutrina espírita como evangelizador de criança. E você sabe qual que era a tarefa braçal dele? Limpar, passar vassoura, passar pano. O homem mais rico dos Estados Unidos passava pano no chão, na igreja. As contribuições dele foram tão grandes que deu para formar 4 universidades. São as universidades mais importantes de tecnologia que tem hoje, porque ele dedicou a área da tecnologia. Não me lembro o nome de todas elas, mas uma delas eu gravei, a Universidade de Yale. Escreve Yale, né, para nós aqui. Tem até um trator forte na engenharia mecânica. Então nós vamos ver que o cristão não pode viver longe do mundo. Não pode, senão não funciona. Imagina se o sal se recusa a entrar dentro da panela de pressão. Não tem jeito? Como é que vai ficar a comida sem sal? Imagina se o fermento recusa ir para o forno. Jesus falou que nós somos o sal da terra e que nós somos o fermento. O sal é em pouquinha quantidade, a massa é muito grande, o sal é uma pitada. A mesma coisa do bolo. A massa do bolo é muito grande. O fermento é uma pitada pequena. Então, o cristão sempre vai ser em pequena quantidade. É bom nos acostumarmos com isso. Na época de Jesus era muito mais difícil. Se alguém ficasse sabendo que nós éramos cristãos, estava lascado. Estava frito. Frito mesmo, literalmente. Né? Hoje não, hoje é chique. Quando você está fazendo um currículo para uma empresa, você coloca lá, né, que você tem uma atividade voluntária de assistência social. Nossa, isso aí, vamos ficar com esse moço aqui, ele sabe pensar no próximo. Hoje é chique, mas na época de Jesus não era. Né? Então, muito se pedirá. Portanto, muito se pedirá daqueles que já estamos recebendo, porque todos nós estamos recebendo, e não é pouco não, viu? Não é pouco não, é muito. Nós não enxergamos, nós não sentimos, nós não vemos, mas os trabalhadores espirituais, os bons espíritos, praticamente nos carregam no colo. Eu estava conversando com o senhor Mendes aqui há alguns minutos, e nós concordamos com essa ideia. No nosso trabalho profissional, nós somos praticamente carregados no colo pelos trabalhadores espirituais, pelas equipes espirituais, para que tudo funcione, para que tudo dê certo. Porque se fosse somente nós, com a nossa bagagem tão pobre, muito dificilmente as coisas dariam certo. E o brasileiro, muito criativo, criou até uma fala popular. Passaram até vergonha quando o Papa, né, João Paulo II, esteve no Brasil. Gritaram para ele que Deus é brasileiro. Porque essa noção da assistência espiritual é muito forte em nós. E o Papa respondeu: se Deus é brasileiro, o Papa é gaúcho. Respondeu com bom humor, né? Mas o fundo dessa questão é justamente essa. A assistência que nós recebemos continuadamente. As nossas lutas, os nossos problemas de saúde, a nossa convivência familiar, a convivência com os vizinhos. Se não fosse a assistência dos bons espíritos, seria impraticável.
Então, muito se pedirá, tem gente rindo aí, toquei na ferida, né? É impraticável a nossa vida aqui no plano físico, sem o acompanhamento e sem assistência espiritual. Todos nós precisamos. E os primeiros cristãos, o cristianismo primitivo, mostra para nós Paulo, Estevão, os apóstolos, todos os apóstolos, acompanhados e assistidos. A misericórdia divina juntou o primeiro criminoso, o primeiro carrasco do cristianismo, com o primeiro algoz, Paulo e Estevão. Estevão ditando para Paulo as cartas que nós temos hoje, as epístolas, está disponível para nós lermos. Então nós vamos ver que todo movimento no progresso, no trabalho, tem assistência espiritual. Então nós recebemos muito, mas é muito mesmo. E se nós esperamos tanto dos benfeitores espirituais, se nós esperamos tanto da misericórdia divina, é muito justo que os benfeitores espirituais, que Jesus espere muito de nós também. Ou não? Eles investem tanto em nós. Você sabia que nós fazemos até cursos durante o sono físico? Nós fazemos cursos, nos preparando para as tarefas do centro espírita, nos preparando para as tarefas no campo profissional, no campo social, no campo familiar. Fazemos cursos, somos treinados para dar tudo certo aqui no plano físico. Então, Lucas escreveu: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não fez conforme a vontade do seu Senhor, será castigado com muitos açoites. É Jesus que falou. Lucas escreveu. Vocês sabiam que Lucas era médico? Médico. Muito culto. Além de médico, tinha conhecimento de navegação. Sabia interpretar as cartas náuticas. Olha que coisa curiosa. Foi o único que escreveu sobre Jesus pequeno, Jesus criança. Procurou Maria de Nazaré a pedido do próprio Paulo, porque nenhum dos outros apóstolos tinham feito essas anotações. E Paulo pediu: Lucas, eu estou no fim. Gostaria que você fosse procurar Maria. Onde ela mora? Na cidade de Éfeso. Com quem? Com o discípulo amado. Qual é o nome do discípulo amado? João, o evangelista. Né? Então Lucas foi lá, conversou com Maria. Anotou, e nós temos no Evangelho de Lucas a genealogia de Jesus. A história de Jesus criança. Muito bem, mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado, e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Lucas capítulo 12. Na doutrina espírita nós estamos recebendo muito? Eu não sei vocês, eu estou recebendo muito, mas é muito mesmo. Então é justo que eu também corresponda às expectativas do alto, ou não? É muito justo que eu corresponda. É uma via de mão dupla. Porque senão seremos como crianças. Crianças espirituais. O que são as crianças espirituais? São aqueles que não sabem agradecer. Você já viu as crianças? Você dá um agrado, dá um brinquedo, dá uma roupa, os pais suam a camiseta para pagar a escola, comprar material escolar, e eles nem agradecem, acham que é obrigação. Não sabem agradecer. E nós, crianças espirituais, também não sabemos agradecer. Quando uma pessoa aprende a agradecer, significa que está deixando de ser criança.
está amadurecendo espiritualmente. Lembra lá no Evangelho, quando Allan Kardec nos ensina a orar, ele diz: na oração nós podemos pedir, louvar e agradecer. A maioria só sabe pedir, né? A maioria é pitando, né? Antigamente falava pitando. Alguns louvam. Depende muito da fé. Nós espíritas não temos esse costume de louvar. Os evangélicos sim. Mas agradecer somente as almas maduras, que já estão evoluindo, sabem agradecer. Então nós precisamos aprender a ser gratos pelo que tanto recebemos dos benfeitores espirituais. Quando vamos para a sala de passe e tomamos um passe, vocês já pararam para pensar que tanto de recurso que nós recebemos? Eu não acreditava no passe, sabia disso? Eu era cético. Eu aplicava passe, porque todo mundo aplicava passe, mantinha a dieta, tinha um cuidado, mas eu não acreditava. Eu achava que parecia mais um bailado ali de balé, né? Aqueles gestos. Aí teve um dia, eu estava lá na Sociedade Espírita Maria Nunes, lá no bairro 1º de Maio, né? Aí eu estava aplicando passe lá. E de repente sentou uma senhora para tomar passe de mim. Eu impus as mãos. Assim que eu impus as mãos, a mulher tremeu igual a vara verde. Falei: opa, tem alguma coisa aqui. Está saindo alguma coisa da minha mão. Aí eu pus as mãos para trás. Ela parou de tremer. Eu impus de novo as mãos. Tremeu de novo. Agora sim, agora eu acredito. Mas Jesus não condena o incrédulo. Não, lembra daquele que queria tocar a mão na ferida de Jesus? Como é que é o nome dele? Tomé, né? Tomé falou: olha, eu só acredito se eu pôr a mão nele. Porque Jesus não estava fisicamente presente, mas Jesus estava em espírito presente. Foi só enquanto Tomé fechou a boca, Jesus materializou. Falou: seu Tomé, eu estou aqui, meu filho, pode vir, pôr a mão para você tirar a sua dúvida. Então a dúvida é bendita. Só não tem dúvida quem não pensa. Só não tem dúvida quem não estuda. Um dia eu sou Oswaldo Abreu. Talvez tenha gente aqui que conheceu, chegou a conhecer o Oswaldo Abreu, irmão do Honório Abreu, presidente da União Espírita Mineira. O senhor Oswaldo Abreu chegou em casa e perguntou para a dona de casa, né, para a empregada: senhor, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, senhor Oswaldo. Dona Maria, a senhora está com algum problema aí que eu preciso, que eu possa ajudar a senhora? Não, senhor. Nem de anatomia comparada? Não, senhor. Claro que ela não ia ter problema de anatomia comparada, ela nem sabe o que é isso, né? Então, Einstein informou para nós que as dúvidas são números inteiros, que não se somam e nem se dividem, mas que se multiplicam. Quando temos uma dúvida doutrinária, e pode acontecer isso? Pode? Quando temos uma dúvida doutrinária, o que nós vamos fazer? Qual é a primeira coisa a fazer? Muita gente vai perguntar para o outro. Esquece que os livros estão cheios de respostas, os livros de Allan Kardec. E não precisa muito esforço, não. É só abrir no computador, mandar localizar. Tem um tanto de informações. Mas aí vai perguntar para o outro que estuda menos ainda. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Gente, a doutrina de espírita já foi achada. Não tem que achar nada. Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, já achou tudo que tinha que achar. Nós temos que estudar, ler, entender. Então, a dúvida, nós vamos buscar solução para ela nos livros. Então, quem conhece os ensinamentos de Jesus e não pratica os conhecimentos de Jesus, é culpado. Quem conhece
e não pratica é culpado. Quantos há que não leem o Evangelho? E entre os que leem, quantos que não compreendem? Resulta daí que as palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Muitos leem. Será que muitos leem? Alguns leem, mas dos que leem não compreendem. Uma coisa eu aprendi. Sabe como é que nós vamos compreender o Evangelho? O dia que nós tivermos uma tarefa no bem. O dia que nós estivermos envolvidos numa tarefa no bem, quando formos abrir o Evangelho para ler, vamos pedir ajuda espiritual. E nós vamos entender coisas que jamais havíamos pensado nelas. Sabiam disso? Uma vez o Espírito falou para nós numa reunião mediúnica: Milton, o Evangelho, para chegar na cabeça, para chegar no cérebro, ele tem um caminho. O caminho é o coração. Somente através do coração, somente através do sentimento, o Evangelho vai chegar no nosso cérebro. Porque aquele Evangelho que se estabelece direto no cérebro, o Evangelho intelectual, é de pouca valia. O Evangelho precisa ser sentido, vivido. Somente assim ele vai ser entendido. Entendido na sua totalidade. Então, os espíritos, os trabalhadores espirituais, são também evangelizadores. São também evangelizadores. Antigamente, nas reuniões mediúnicas, os espíritos, quando manifestavam, falavam assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas falavam: para sempre seja louvado. Era um refrão. Até hoje, em muitas reuniões ainda é assim, né? Então, os espíritos superiores, tanto nas reuniões mediúnicas, quanto nos trabalhos que existem durante o sono físico, nos ensinam o Evangelho, nos orientam no Evangelho. Mas eu não lembro de nada, Milton. Ora, eu vou te dizer uma coisa: se você não se preparar para dormir, vou falar aqui que nem minha mãe falava conosco, quando a gente era criança: não deita como um cavalo e não levante como um porco. Viu? Não deite como um cavalo e não levante como um porco. Ore para deitar. Se todo mundo soubesse disso, as horas durante o sono físico seriam todas aproveitadas. Então, ao se preparar para dormir, vamos fazer a nossa oração. Mas eu não sei orar bonito. Gente, tem o Pai Nosso, tem a Ave Maria. Vamos orar o Pai Nosso, Ave Maria. Vamos abrir um livro que trata de assuntos do Evangelho. Um livro de Emmanuel, Pão Nosso, Reino de Luz. Vamos fazer uma leitura pequenininha, rapidinho. E vamos fazer a nossa prece nesse sentido. Ó Jesus, estou aqui e me coloco nas suas mãos. Gostaria muito de participar de um trabalho durante o sono físico, ou de um estudo, conforme a vossa vontade. Não me deixe perambular fora do corpo como um vadio. Eu quero aproveitar as horas do sono. Jesus, me leva para o trabalho e para o estudo. Depois vocês me contam o resultado. Tá bom? Toda noite. Toda noite. Mais ou menos assim que eu falo. Muito bem, está no bom caminho. Já aconteceu alguma coisa? Mais ou menos assim que eu Já teve alguma experiência espiritual? Eu peço essa permissão a Jesus. Muito bem. Para no trabalho, na tarefa. Muito bem. Então, os bons espíritos são evangelizadores. Eles explicam para nós o Evangelho vivido, o Evangelho praticado. Então, os espíritos superiores, reproduzindo esses ensinamentos, sob diversas formas, desenvolvendo-os e comentando-os para pô-los ao alcance de todos. Viu, gente? Ao alcance de todos.
Não vem com essa que você não consegue entender, não, porque consegue. Os espíritos superiores vão fazer você entender. Letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem receber os ensinos de Jesus, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Eu gostaria de lembrar, que eu esqueci de falar no início, estava tão empolgado com a história, e foi uma história muito bonita, né? Que eu esqueci de falar. Porque muita gente vai pensar, o Milton está tirando essas coisas de baile e subaco. Não é de baile e subaco, não. Eu pesquisei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Pesquisei no livro Pontos e Contos, capítulo 8. E pesquisei no Evangelho de Jesus, na parábola dos talentos. Então, tudo que eu estou falando aqui está escrito nos livros, é só procurar. Tá bom? Exceto a interpretação. A interpretação está vindo por inspiração do alto. Muito bem. Então, dos que recebem o Evangelho, estudando ele mesmo, ou por intermédio de explicações de outros, não podem pretextar ignorância. Não podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução e nem com a obscuridade do ensino. Está muito difícil. Não estou entendendo. Pede ajuda espiritual. Pede orientação. Uma vez um espírito falou para mim na reunião: Milton, peça discernimento para você entender o processo. Olha que conselho, peça discernimento. Eu gosto dessas dicas, que eu sou o maior pidão que tem, viu, gente? Quando eu vou dormir, eu tenho aquilo que todo mundo devia ter. Eu não inventei, eu aprendi com o Divaldo Pereira Franco, o caderno de orações. Nesse caderno de orações, eu não escrevo orações. Eu escrevo o nome das pessoas que precisam de orações. Por quê? Porque eu esqueço os nomes. Está no hospital fulano de tal, está no bairro fulano de tal. Então eu leio o nome da pessoa, o problema da pessoa, quem pediu por ela, e peço a Jesus: Jesus, peço socorro em favor dessa pessoa. Então, além da prece que eu faço, da leitura que eu faço, leio o caderno de orações. Mais ou menos ali umas 30 pessoas pedindo orações toda noite. Eu aprendi com o Divaldo no livro que todo mundo aqui já leu, é claro, eu só estou comentando, tá? O livro que se chama Semeador de Estrelas. E após essas leituras, quando eu já estou quase deitado, eu falo: Jesus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E uma vez eu vim na reunião mediúnica: Milton, o seu pedido que você fez, a oração vai ser atendido, viu? Eu senti um frio na barriga. Qual deles? Eu peço tanto. Então, todas as nossas orações são ouvidas. Isso aqui é lindo, gente. Todas as nossas orações, todos os nossos pedidos são escutados. No livro de André Luiz, que se chama Entre a Terra e o Céu, mostra que lá no plano espiritual tem aparelhos que recebem, tipo um telégrafo, né? Que recebe o pedido, e tem técnicos que analisam aquele pedido, e mandam uma equipe para poder ver o que pode ser feito. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, uma menina de 15 anos orando, pedindo à mãe dela, que já estava desencarnada: olha o erro, nós temos que pedir para Jesus. Mas a menina não sabia disso. Ela estava pedindo para a mãe desencarnada ajudar dentro de casa, porque a convivência do pai com a madrasta estava terrível. Terrível. Mas a prece dela foi o quê? Refratada, porque a mãe não tinha condição. A mãe estava na situação de obsessora dentro de casa. Então a prece foi refratada. Ela subiu no alto, porque a potência do pedido foi muito forte. E veio uma equipe para poder estudar o caso. E nessa equipe tinha um jovem aprendiz que se chamava André Luiz. Viu?
Cada livro de André Luiz é um relatório de estágio. É um relatório. Cada livro dele é um relatório. Ele era um estagiário. 16 livros. Cada um é um relatório. Então, nós temos recebido muito. Nós não podemos dizer, eu não tive tempo, eu não podia, eu não sei ler. Não. Você liga o rádio, tem pastores falando do Evangelho. Liga a televisão, é padre, é pastor, tudo quanto há, ensinando o Evangelho. Você vê no centro espírita, vários dias na semana, tem gente explicando o Evangelho. Ninguém pode dizer que não sabe ler, que não entende, ninguém, isso não é argumento mais. Para não falar da assistência espiritual que tem durante o sono físico. Durante o sono físico. Porque o corpo dorme. O corpo é uma máquina, precisa descansar. Mas o espírito não é máquina. O espírito não cansa. O espírito não cansa, não. Se não tiver uma atividade fora durante o sono, o espírito vai vadiar, vai bater perna. Sabia disso? Por isso nós temos que pedir para Jesus, senão vai atender os nossos desejos ocultos. Os nossos desejos ocultos, que a família não sabe, a mãe não sabe, o pai não sabe, o marido, a esposa não sabe, mas nós sabemos. Eu acho que eu devo viajar muito de noite, porque eu estou lá toda noite, eu sonho que estou em algum lugar do ano. A senhora pode ter certeza. Qual é o nome da senhora? Pois é, Simone, pode ter certeza. Sempre me vejo, sempre vejo as rapazes do bairro embaixo, arrumada, modesta. Sempre vejo, eu adoro isso. E fico muito frustrada quando eu acordo antes de terminar. Vamos lá então. Aquele que não aproveita esses ensinamentos, que os ensinamentos estão disponíveis. Santo Agostinho disse: no mar da misericórdia divina, que está disponível para todos, alguns vão com um balde, outros vão com a tampinha de garrafa. Mas está disponível para todos. Então, esses ensinamentos podem melhorar. Aquele que não aproveita esses ensinamentos para melhorar, que admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais. Está vendo? Tem objetivo? Tem objetivo ou não? Será que o Evangelho é só para falar bonito? É só para intelectualizar? Não, aqui, olha. Olha o que os Espíritos estão dizendo. Menos orgulhoso, menos vadio, menos egoísta, menos apegado às coisas materiais. Você sabe o que causa tanto sofrimento na humanidade? Os Espíritos são unânimes em dizer, unânimes, o apego às coisas materiais. É o que traz mais sofrimento. Provoca guerras. Olha lá, não vou falar os nomes, né? Olha lá nos noticiários, as guerras que estão acontecendo. Tudo por apego às coisas materiais. E nós mesmos. Vai chegar o dia da nossa desencarnação. Ou não? Vai chegar. E quando esse dia chegar, é bom que nós estejamos desapegados das coisas materiais. Porque vamos sofrer muito. Vendo as pessoas disputando os espólios. Né? Quanto mais desapego, melhor. O ideal é resolver tudo antes, a partir tranquilo. Né? Mais culpado é, por quê? Mais meios tem para adquirir, para conhecer a verdade. Né? Eu queria lembrar uma coisa. Porque o Evangelho fala, em Marcos capítulo 4, versículo 25, e será tirado daquele aquilo que ele pensa que tem. Aquele que mais tem, mais será dado. Aquele que não tem, o que ele acha que tem, será tirado. É uma pergunta, é uma coisa muito forte. Muito forte. Então, surgiu aqui uma questão. Será que Deus tira as coisas das pessoas? Será que Deus
para fazer a pessoa sofrer, tira a casa dele, tira o carro dele ou dela, desfaz o casamento, desencarna um filho. Será que é assim? Será que é assim que Deus age? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 18. Preste atenção. É muito sério isso, capítulo 18. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja indignado a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira do homem o que ele recebeu. Olha só, não é Deus que tira do homem as coisas. Não é Deus. É o próprio homem que por desperdício, e por descuido, não sabe conservar o que tem e não sabe aumentar. Por desperdício ou por descuido, não sabe conservar. Não é Deus que tira. Então, entre essas coisas que nós perdemos estão o casamento, o emprego, riquezas, saúde, alegria e a paz. Deus não tira. Está explicado aqui, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus não tira nada de ninguém. Nós, pela nossa imprevidência, nós, pela nossa falta de zelo, falta de amor ao próximo, falta de amor à esposa, ao marido, aos filhos, é que os perdemos. Perdemos o emprego, perdemos o casamento, perdemos a fortuna, a riqueza, perdemos a saúde. Schopenhauer, um filósofo alemão, ele diz o seguinte, que não vale a pena perder a saúde por nada neste mundo. Não vale a pena. De que adianta ser rico doente? É preferível ser pobre sadio. Né? Mas nós não pensamos assim. Atrás de um punhado de dólares, nós somos capazes de vender até a mãe. Né? Infelizmente. Muito bem. Eu queria ainda lembrar aqui de um personagem. Não, tem que usar o português correto, né? Uma personagem. Deve ter algum professor de português aqui. Uma personagem. Essa personagem está no Evangelho. E ela é marcante para nós. Muito marcante. Está lá em Mateus capítulo 25, quando fala daquele servo que recebeu só um talento. Todos receberam muito. Um recebeu 5, recebeu 2 e teve um que recebeu só 1. Vamos fixar o nosso entendimento nesse servo que recebeu só um talento. Olha só. O que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Por que ele recebeu 5 talentos? O potencial dele, a capacidade de produção dele era muito grande. E o Senhor sabia disso. Por isso que o Senhor deixou na mão dele 5 talentos. Então, os atributos que nós recebemos aqui no plano físico, as responsabilidades que nós recebemos, é de acordo com o nosso potencial? É de acordo com a nossa capacidade? É. Você sabia que até numa reunião mediúnica, os espíritos que são levados na reunião mediúnica para serem atendidos, é de acordo com o potencial do grupo, é avaliado antes. Todo irmão necessitado que vai para ser atendido na mesa mediúnica, o grupo dá conta dele. Porque se não desse, não seria levado. A equipe espiritual tem recursos, tem aparelhos para poder medir o potencial do grupo.
Seguindo. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Na hora que dá o frio na barriga, né? Na hora que o patrão chega. Você fez o que te pediu? Dá um frio na barriga. E chegando o que recebera um talento, disse para o Senhor: olha, Senhor, eu conhecia-te, sei que o Senhor é um homem muito duro, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. E atemorizado, eu escondi na terra um talento. Atemorizado, eu escondi na terra um talento. Aqui tens o que é teu, Senhor. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e preguiçoso servo. Mau e preguiçoso servo. Se sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Então, os compromissos espirituais, os compromissos na nossa vida, vocês sabiam que todos os compromissos nossos na vida são todos espirituais? A esposa, o marido, os filhos, o chefe. Já viu que pessoa mais linda? O chefe. Né? Não é mesmo? É compromisso espiritual. Os colegas de trabalho, a empresa onde eu trabalho, a distância da empresa onde eu trabalho, é tudo compromisso espiritual. Tem gente que acha que compromisso espiritual é só dentro do centro espírita. Não. Você pousa o pé na rua, é compromisso espiritual. Então, os nossos compromissos espirituais são de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa capacidade. Porque todos nós, quando vamos reencarnar, é feita uma programação reencarnatória, nos mínimos detalhes. Sabia disso? Até a quantidade de anos que vamos viver no plano físico. E vocês sabiam que raros completam a quantidade de anos vividas na Terra? Os que conseguem completar recebem um título no mundo espiritual. São cercados de carinho pelos benfeitores espirituais. Sabe qual título que eles recebem? Não? Presta atenção. Completista. Completista. Vamos ajudar a fulana. Ela é uma completista. O Chico dizia que ele já estava na hora extra, ou seja, já tinha passado a hora dele desencarnar. Já estava na hora extra. O Divaldo já chegou nos 94, me parece, né? Na hora extra. Está vendo? Saudável. Forte. Então nós precisamos cuidar do nosso aparelho, do nosso corpo. Por que nós precisamos cuidar? Porque precisamos dele. Então, o Senhor disse: tirai o talento daquele e dai para o outro, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tiver será tirado. Então vamos merecer as dádivas divinas, vamos valorizar a nossa reencarnação, porque a nossa próxima reencarnação poderá ser muito diferente desta. Poderemos reencarnar num país que nem tem espiritismo. Como é que vai ser? Vamos aproveitar para aprender a doutrina espírita. Agradeço a paciência e a bondade. Que Jesus recompense vocês pela bondade que vocês têm comigo. Muito obrigado. Nós agradecemos. E aí, está todo mundo se sentindo cheio dos moedinhas aí? Que bom fazer se multiplicar, gente. Quantas e quantas vezes a gente pede essa bendita oportunidade e deixa passar? Muitas vezes volta o plano maior, com dívidas bem maiores do que aqui chegamos. Mas enfim, faz parte do aprendizado. Tem um ditado muito interessante que quem não dá valor fica sem. Até aprender a valorizar. Meus queridos, recadinhos rápidos.
A casa, ela fornece alguns amparos, algumas tarefas que ajudam a vocês. Por exemplo, nós temos orientação do culto no lar, maiores dúvidas, maiores questionamentos. Por favor, procure as meninas de recepção, que elas orientam vocês sobre aquele que tiver desejo de implantar o culto cristão no lar. O atendimento fraterno também, que ocorre às segundas e quartas-feiras, é só deixar o nome na recepção de 19 a 19h30 e aguardar no salão até ser chamado. Também nós temos a orientação espiritual às quartas-feiras. É só deixar o nome no salão também de 19 a 19h30 e aguardar até o final da reunião. E aqueles que tiverem com o receituário, tiverem que buscar o receituário, assim que finalizar a reunião, só subir, pessoal, para buscar o receituário, ok? Bom, meus queridos, vamos chegar no finalzinho dessa oportunidade bendita, que foi essa noite de tanto aprendizado, né? Agradecidos a Deus, a Jesus, eu queria convidar vocês a me acompanhar numa prece de agradecimento a Jesus, esse mestre maior, esse amigo divino, esse companheiro de todas as horas, que nos ama tão profundamente, muito mais que possamos compreender. Jesus, irmão maior, aqui estamos jubilosos, Jesus, pela bênção, pela oportunidade que tivemos, Jesus, de reflexão, de aprendizado, e auxilia-nos, ó Jesus, com o ânimo, com a força, o discernimento, para podermos trabalhar em nós, Jesus, a tão necessária reforma íntima. Nos guie, Jesus, nesses momentos, que possam os seus exemplos, Jesus, ser-nos o tônico que irá nos fortalecer nessa nossa jornada de autodescobrimento. Ampara-nos, Jesus, nas nossas provas, fortalece-nos, Jesus, para que possamos crescer a cada instante. Jesus, rogamos por aqueles irmãos que passam por provas maiores que as nossas, seja nos cárceres, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nos conflitos, e em tantos lugares, Jesus, onde o sofrimento fala tão alto. Ampara, Jesus, conforta, Jesus, esclarece, Jesus, e toca o coração dos líderes, Jesus, dos políticos e dos governantes pelo mundo, que têm a responsabilidade e o compromisso de trazer prosperidade aos seus povos. Que preserve a tua paz, Jesus, nos nossos corações e nas nossas mentes, que possamos ser pacificadores nesse mundo de tantas transformações. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Os irmãos, aqueles que ainda tiverem necessidade de paz, por favor, formem uma fila direita aqui em silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.